Bom, esse vai ser um vídeo rápido para revisar os conceitos dos ácidos e bases diarrênios, né? Como a gente já viu 300 vezes, os ácidos diarrênios são aqueles compostos que em água liberam H+. E as bases diarrênios são aqueles compostos que em água liberam OH-. São conceitos bem simples, mas existem algumas exceções, né? Algumas características, aliás, não são exceções, mas são algumas características que podem acabar confundindo vocês, certo? Então, exemplos de ácidos diarrênios. Aliás, como é que eu posso identificar um ácido diarrênios? Bom, coisas que são ácidos diarrênios, tá? São ácidos diarrênios. Olha só, como é que você identifica essas coisas? Primeiro, compostos com fórmula molecular que começa em H e termina em algum outro elemento, tá? Esses compostos são sempre ácidos diarrênios. Outro exemplo, vamos supor que você tem uma fórmula estrutural, HSH. Seguinte, o que acontece aqui, ó? Suponha que você vai cortar essas ligações, tá? Entre os hidrogênios e o nosso enxofre aqui. O que acontece é o seguinte, gente. Esse enxofre tem maior eletronegatividade do que os hidrogênios, tá? A eletronegatividade do enxofre eu acho que é 3 e alguma coisa. A eletronegatividade dos hidrogênios é 2,2. Como nós vimos no vídeo de eletronegatividade, quanto maior a eletronegatividade, maior a força de atração do átomo sobre os elétrons. Como aqui os elétrons estavam sendo compartilhados entre os hidrogênios e o enxofre, o que vai acontecer quando você quebra as ligações é que o enxofre, por ter mais força de atração, vai pegar esses elétrons que ele compartilhava com os hidrogênios para si. E aí o que vai acontecer é que cada hidrogênio vai adquirir uma carga positiva e o enxofre vai adquirir uma carga 2 negativa, certo? Então você vai ter a criação de 2 prótons, basicamente, 2 íons H+ aqui, beleza? Basicamente, esses são os dois exemplos principais de como você pode identificar um ácido, tá? Agora, o que não pode ser definido como ácido? Primeiro, a água. A água não é definida como ácido, tá? Porque se você dissociar a água, você obtém H+ e OH-, tá? Por obter H+ e OH-, você tem uma relação de neutralidade, basicamente. Você estaria produzindo uma base e um ácido ao mesmo tempo. Então a gente não considera a água como um ácido diarrênios, tá? E o outro exemplo, NaH, tá? Isso aqui a gente chama de hidreto de sódio. Por que o hidreto de sódio não é considerado um ácido diarrênios? Olha só, a gente tem um hidrogênio aqui, não é mesmo? Por essa nossa lógica, se a gente dissociasse esse composto, se a gente quebrasse a ligação entre o sódio e o hidrogênio, a gente deveria ficar com H+, não é mesmo? Não. A verdade é o seguinte, gente. Qual que é a eletronegatividade do hidrogênio? 2,2, não é mesmo? E a do sódio? A do sódio é aproximadamente 1,8. Tá? Seguinte, lembra desse composto aqui? Bom, nesse composto, o enxofre absorveu os elétrons desses dois hidrogênios quando nós quebramos as suas ligações, não é mesmo? Por quê? Porque a eletronegatividade do enxofre é maior do que a dos hidrogênios. Aqui a mesma coisa vai acontecer, só que dessa vez é o hidrogênio que vai absorver os elétrons, porque ele tem maior eletronegatividade. O que vai acontecer aqui é que quando nós dissociarmos esse composto, o sódio vai ficar com carga positiva e o hidrogênio, por atrair com mais força os elétrons nessa ligação, vai ficar com carga negativa. Então, o hidrogênio não é H+ aqui. Logo, nós não temos um ácido na dissociação
do hidreto de sódio, tá? Todos os hidretos, ou seja, aqueles compostos em que o hidrogênio não aparece na frente, tá? Ele aparece atrás de um metal, são considerados não bases, beleza? E as bases acho que são mais simples de a gente lidar. Exemplos, KOH, né? Lembrem-se o seguinte, ó, o K é positivo, o OH como um todo é negativo, tá? Ele tem uma carga negativa. Então, o OH só precisa se conectar com um íon unicamente positivo, tá? Se nós tivéssemos, por exemplo, cálcio com o nosso OH, bom, o cálcio tem uma carga 2 positiva, o hidróxido tem uma carga 1 negativa. Então, pela lógica, nós precisaríamos de 2 hidróxidos para ficar com uma carga duplamente negativa para conseguir neutralizar a carga duplamente positiva do cálcio, certo? E para as bases, eu acho que não tem mais nenhum segredo, né? Eu acho que não tem nenhuma exceção gritante para as bases. Pelo menos não consigo pensar em nenhuma até agora. Nós temos também aqui, então, essa definição de que a água, por exemplo, não é uma base de arrênios. Como nós falamos aqui, ó, ela vai produzir uma parte ácida e uma parte básica. Como as duas partes se neutralizam, nós consideramos a água uma não base. Beleza?